Olá, sejam todos bem-vindos a mais um podcast Serenamente. E hoje vamos falar sobre relacionamentos abusivos, disfuncionais e muito mais. Mas antes disso, o que o pessoal precisa saber, Van? Você precisa curtir o nosso vídeo, compartilhar, se inscrever no nosso canal e também no nosso Instagram e no TikTok. E hoje a gente está aqui com uma convidada super especial, que é a psicóloga Nayara Pita. Bem-vinda, Naná. Obrigada. Após vivenciar, então, um relacionamento abusivo, a Naná ingressou na faculdade de psicologia e aí ela começou a fazer especialização em TCC, terapia cognitivo-comportamental. E depois disso, fez estágio na Delegacia da Mulher. Acho lindo. E atualmente ela se dedica a atender mulheres que enfrentam ou enfrentaram relações abusivas. Bem-vinda, Ana. Obrigada, gente. Adorei o convite. Muito bom estar aqui entre mulheres. E acho que isso já é uma vitória, porque a gente foi socializada, a gente foi educada para competir. E cada vez mais a gente percebe que estar com mulheres nos fortalece. Então isso já é uma conquista. Estou muito feliz. Muito obrigada pelo convite. A gente agradece. Então, assim, fala um pouquinho sobre a sua trajetória, né? O abuso psicológico, as violências invisíveis. Conta um pouquinho pra gente. Bom, a princípio eu acho que eu não tinha ideia do que era passar por um relacionamento tóxico, um relacionamento abusivo, até que eu passei, né? E eu acho que a gente demora muito para perceber que a gente está num relacionamento abusivo, porque você fica sempre pensando que você pode estar errada, que você pode estar exagerando. Muitas vezes as manipulações da pessoa fazem com que você pense isso, tenha essa ideia. Então a gente às vezes demora muito para ter noção de que a gente está passando por uma relação abusiva. Então eu fiquei num relacionamento abusivo durante 4 anos. Esse relacionamento comprometeu muito a minha saúde mental. E eu saí desse relacionamento devastada. E aí, depois de uns 2 anos, mais ou menos, 3 anos, eu comecei a falar sobre esse assunto no YouTube. Eu tinha uma pequena audiência, mas fazer esses vídeos e falar sobre isso foi muito importante no meu processo de recuperação. E aí eu comecei a perceber que outras mulheres passavam por isso, que outras mulheres tinham as mesmas dúvidas, os mesmos medos, e esse lugar me conectou com essas mulheres. E elas começaram a me procurar e a gente começou a ter muitas trocas, enfim. Em 2020 eu entrei na faculdade de psicologia e eu entrei com um objetivo que era trabalhar e ajudar mulheres que passam por relações abusivas. Então, ao longo desses 5 anos de faculdade, como todo mundo que passa pela universidade, eu tive muitas desconstruções, mas uma coisa nunca mudou, que é o meu objetivo de contribuir no processo dessas mulheres para conseguirem fortalecer a autoestima, fortalecer os recursos que elas possuem, para que com isso elas consigam se libertar de relações abusivas. Ana, e quando foi que você percebeu que você estava num ciclo de abuso? Quando eu comecei a sentir medo da pessoa que eu estava. Quando eu comecei a sentir medo de agressividade, por exemplo, quando a pessoa quebrava coisas, quando a pessoa falava e vinha pra cima me intimidando, e eu comecei a perceber que eu estava num relacionamento onde eu não tinha um companheiro, eu tinha uma pessoa que eu tinha medo. Então aí eu comecei a perceber que havia alguma coisa errada ali. Mas é interessante, eu tô falando de uma coisa que aconteceu há 10 anos atrás. E há 10 anos atrás não se falava disso como se fala hoje. Realmente. Então a gente teve um aumento de pessoas falando sobre isso, uma conscientização muito grande nesses últimos 10 anos com relação a isso. E eu acho isso maravilhoso. Cada vez mais as mulheres estão despertando, cada vez mais a gente está entendendo que é importante se relacionar, mas abuso a gente não pode suportar, a gente não pode tolerar, a gente não pode aceitar. O que não significa que uma relação saudável não vai ter momentos difíceis, que exigem paciência, que exigem compreensão, né? Mas abuso é outra coisa. Exatamente. Eu acho que tudo tem limite. Sem dúvida. E também tem uma coisa que eu acho importante falar, que muitos homens, né, meninas, eles falam assim,
Ah, mas eu só soquei a parede porque é a minha forma de extravasar. Ah, eu só joguei o negócio na parede porque é a minha forma de extravasar. Não, isso não é forma de extravasar. Isso é violência. Isso. Porque ninguém fica atacando coisa na parede ou dando murro para extravasar. Isso intimida, né? Isso intimida. E Isso. a gente, nós, como mulheres, a gente fica com medo. E eu acredito que você deve ter passado por isso, eu passei por isso, as meninas também. Sim. E ouvimos o mesmo discurso. E a gente, no começo, eu acho que até tem um questionamento de: mas será que é mesmo extravasar? Porque a gente começa a se questionar. Exato. Né? Exato. Né? Então, Será que eu tô exagerando? Será que eu tô exagerando? Será que essa pessoa não tá mesmo extravasando? E eu que sou muito dodói, fala um pouco sobre isso. Essa questão de você duvidar de si mesma, né? Essa questão de você duvidar de si mesma, ela é muito comum em relação à abusiva. Porque a própria pessoa coloca isso na sua cabeça. A pessoa começa a te manipular. Ah, mas você também é muito dodói. Ah, mas você também tudo se ofende. Ah, mas você também tudo... E aí você começa a pensar, será que eu realmente sou muito sensível? Será que eu tô exigindo demais? Será que eu que tô causando Será que eu isso? tô causando isso? A culpa deve ser minha. Será que é o meu jeito? É o meu jeito que provoca isso na pessoa? Exatamente. Então você começa a pensar que a culpa é sua. E com isso você fica buscando recursos de como que você faz para se melhorar. E muitas pessoas chegam na terapia assim. Olha, eu tenho um relacionamento, eu sou culpada por algumas coisas, eu quero melhorar porque eu quero ter um relacionamento saudável. Só que para você ter um relacionamento saudável, você precisa se relacionar com uma pessoa minimamente saudável. Não vamos nem exigir muito, porque hoje em dia eu acho que não tem ninguém 100% saudável mentalmente, né? Mas assim, minimamente saudável. Uma pessoa que esteja disposta a dialogar, uma pessoa que esteja disposta a conversar. E esse discurso de... é só para extravasar, é uma violência de gênero. Por quê? Um outro homem não vai extravasar dessa forma. É verdade. Tá bom? Se alguém no trabalho encher o saco ou fizer qualquer coisa nesse sentido, essa pessoa não vai bater na mesa, essa pessoa não vai quebrar nada, essa pessoa vai ficar bem quietinha, vai baixar a cabecinha e vai embora. Então isso acontece com mulher. Então é uma violência de gênero. Exatamente, uma coisa que a gente ainda não tinha comentado, né? Essa parte da violência de gênero, muito importante trazer isso. Não, e a gente começa a questionar também a nossa própria sanidade, porque muita gente pergunta: mas você é psicóloga, como é que não percebeu? Isso. Porque quem sofre não é psicólogo, não é psiquiatra, não é terapeuta, é o ser humano, mulher, é a mulher. E na relação homem-mulher, a gente é mais frágil mesmo, né? Então, assim, até você se tocar que você não é hipersensível e que você tá, assim, sofrendo um abuso, passou tanto, que você já tá ali toda intoxicada de cortisol. Exatamente, né? Exatamente. Que vem um Com peso, certeza. né? É o que nós comentamos até nos bastidores, né? Um post que você fez também sobre a mulher sábia. Comenta sobre isso. A mulher sábia, 2025, a gente tem que falar sobre isso, né? Porque a gente tentando, falando sobre isso, hoje o Brasil, 5º lugar no ranking, nos índices de feminicídio, né? E a gente teve recentemente um religioso que falou em alto e bom som que o empoderamento feminino era coisa do diabo. E assim, isso é um absurdo, porque a fé hoje, a religião hoje, ela tem um impacto muito grande na vida das pessoas, uma influência muito grande. Então eu pergunto a vocês, então o fato da mulher querer se fortalecer e não aceitar abuso é coisa do demônio. E o feminicídio é o quê? É o quê? Ah, não, daqui a pouco estão falando que é direito. Entende? Gente, Pra justificar. Então, É um assim, absurdo. e a gente tá em 2025. Então, você percebe também uma violência que é institucional. Porque se a pessoa que você escolhe ali, a religião que você escolhe para professar sua fé, tá dizendo para você que você não pode sair de uma relação abusiva, porque se você fizer isso, você vai ser uma pessoa ruim, você vai concordar. É uma omissão, Isso vai te confundir ainda mais. Isso vai dificultar ainda mais o processo de você sair de uma relação abusiva. Reforça mais a violência Sabe? ainda, né? E a gente vê a necessidade de uma educação social. Então não é só sobre relações abusivas, não é só sobre feminicídio e não é sobre Lei Maria da Penha, é sobre educação. Educação cultural, educação social, educação familiar, educação religiosa. Claro. Viu? Já tá na hora desse discurso mudar. Sim. 5º lugar nos índices de feminicídio. Então, não, assim, e aí o Brasil é o país mais amigável do mundo. Mentira! Mentira! com a mulher não. Com a mulher não tá sendo amigável, não. Vamos lá, quem fez esse índice aí foi um homem? Então, não, esses índices, na verdade, o Ministério da Mulher,
ele libera um relatório todo ano, né? Então, esses índios são desses relatórios do Ministério da Mulher. Então, assim, estamos em 2025 e ainda temos que falar sobre isso. Se você está passando por uma relação abusiva, você denuncie, você procure ajuda psicológica e você saia desse relacionamento. Exatamente. E não você ficar ainda, além de estar passando uma série de abusos e violências psicológica e às vezes até física, você ainda ter que passar pela situação de ficar com medo de sair da tua religião ou de ser maltratado dentro da tua religião. Exatamente. Ou de estar do lado do diabo se você decidir que você não quer mais apanhar e que você não quer mais sofrer violência psicológica. Exatamente, gente. Né? Isso é muito sério, né? Muito. É a omissão isso eu acho que tem uma omissão mesmo de socorro, porque às vezes o resto das pessoas Sim. da comunidade, elas não falam, elas fazem vista grossa, porque fica conivente com aquele sistema, Sim. né? E aí você vai ficando cada vez mais isolada. Sim. Aí a pessoa não comenta mesmo. E Sim. quando acontece, parece que você é a vilã, ou o vilão, né? Porque isso também acontece com homem, né? A gente tá falando de mulher, mas tem também no caso dos homens. Muito. E aí vai acontecendo o quê? Acontece tudo isso muito secretamente, dentro de casa, né? Na igreja muita gente não sabe o que está acontecendo. E quando você vai comentar alguma coisa, você não é validada, a pessoa ainda vai falar para você, Isso. poxa, mas você apanhou? Uhum. Porque aqui eu já estou falando da parte da violência psicológica, que é mais Sim. difícil para você conseguir realmente ser validada, né? Uhum. E aí você não consegue, né, provar, porque a vida toda você ficou quieta, Exato. você não vai expor a sua vida, Sim. né? E aí eles usam a Bíblia para poder te convencer que você tem que permanecer. Ah, mas Exato. você apanhou? Peraí, Exato. gente, precisa levar um soco na cara Exato. para você resolver sair do lugar que você Uhum. está? Uhum. Não é, Ná? O que Com você certeza. acha? Você acha que a palavra, eles usam muito a palavra de Deus? Sem dúvida, de para uma forma manipular as distorcida. pessoas de uma forma distorcida. Eu acredito de todo o meu coração que nunca vai ser algo de Deus ou algo do bem sofrer nenhum tipo de violência, né? Então a gente precisa cada vez mais conscientizar as pessoas, porque isso vai aumentar ainda mais o número de violências e quantas mulheres ainda têm que lidar com mais culpa. Porque você passar por um relacionamento abusivo já envolve muita culpa. Ah, você sente culpa porque você acha que foi você que está causando aquilo, você sente culpa porque você acha que você está exagerando, que você está se fazendo de vítima, e ainda você tem que sentir culpa porque se você sair daquilo, você vai se sentir como se você estivesse se afastando de Deus. Então, as instituições religiosas, elas precisam também serem educadas para acolher essas mulheres. Porque o momento que você mais precisa da religião e o momento que você mais precisa da fé é o momento em que você está passando por uma situação de vulnerabilidade. E é a hora que você não tem. Exatamente. Você não tem esse apoio. E outra coisa, falar também que eles... só o divórcio, falar para as pessoas que estão vindo em casa, porque isso é a crença, 80% fica por isso. Ah, se não tiver o adultério, não posso sair. Exato. Então, assim, quebrar, né, esse paradigma. Não é assim, Exato. não é? É. Você pode ficar anos com a pessoa e nunca te trair e viver violência. Uhum. Exatamente. E a pessoa pode trair e você não saber. E você não saber, porque geralmente é isso que acontece. Porque a questão é, né? se não houver o adultério, você não pode sair. Mas e se você não descobriu o adultério? Não Exatamente. significa que ele não aconteceu. Então a gente entra em contato com uma certa hipocrisia, Muito grande. né? Muito grande. E essa visão que as pessoas querem passar de Deus, gente, esse Deus não representa Sim, Exato. a minha fé A e aquilo minha que eu também não. entendo que a gente conhece. Se você A minha lê a também não. palavra, você vai ver que não é esse Deus. Deus que é conivente com a violência. Uma violência, né? gente, Sim. isso é tão E é o claro. machismo, porque a gente vê tudo caminha ao redor do quê? Sempre colocar a mulher como culpada. Sempre. Você é a culpada por não Isso. ser sábia e sair desse relacionamento. Isso. Você é a culpada porque você não está na igreja e aquele recorte distorcido você não está seguindo. Exatamente. Se a mulher sofre um estupro, olha, a culpa é dela porque ela estava usando uma mini saia, né? Isso. Então, isso daí sempre traz a mulher como culpada. Sim, com né? certeza. Sempre a responsabilização é na mulher. da mulher. Sim. E se você quiser se fortalecer, você também é culpada, porque isso é coisa do Exato. diabo. Quem vai estar do seu lado é o diabo, não é Deus. Sim. E quando Então, você assim, sai ainda da relação, você não pode estar bem. É, Você tem que estar lá, acabada, né? Se você começa, então, a ficar bem, pronto. Agora tá perdida. Eu tô falando bem pro público mesmo. Porque você Né? vê, nós Que é o estamos que a em gente 2025, pensa, né?
o conhecimento é como se o conhecimento fosse algo ruim, né? você Você não vê, se a pode gente vai lá melhorar. no século XVI, na época da idade medieval, não podia leitura de vários livros Exato. científicos, né? Exato. Tinha que negar que a Terra era redonda. E agora, da mesma forma, Sim. né? Mulheres e mulheres sofrendo violência, elas têm que negar, porque não é dentro do padrão ali que é esperado, Exatamente. né? E tá triste porque ela tem que ser punida porque ela fez uma coisa errada. Ela não pode Exatamente. ficar bem, ela não pode prosperar, ela não pode melhorar, né, É errado a vida se reconstruir, emocional, né? Não pode. Aí você fica sendo vista como uma vilã. Nossa, olha lá, aquela ali agora é do diabo mesmo. O Exato. certinho é você ficar ali sofrendo, abandonar sua vida, sua Isso. profissão, sempre estar ali pisada e humilhada. Você Exatamente. se reconstruir, isso é um Uhum. desaforo. Você só é Exatamente. cristã Exato. se você estiver ali. No sofrimento. No sofrimento. Não. Naquele lugar de submissão, Submissão. que é obediência, que é sempre nesse lugar daquela que obedece, daquela que se abaixa. Por que não pode ser todo mundo igual? Exatamente. Por que não pode estar no mesmo patamar? Mas Deus fez a gente para andar lado a lado, não é? Então, exato. Não é? Tudo bem, o homem é o cabeça, tudo bem. Mas não foi nesse sentido que Deus falou, né? Gente, eu acho ótimo o homem ser o cabeça, porque a mulher é o pescoço. A mulher gira o Exatamente. pescoço, gira a cabeça pra Gira a onde ele quer. cabeça. Ou Acabou. podem ser também duas cabeças. Tudo Ah. bem. Não é? Podem ser, inclusive, duas cabeças, porque duas cabeças pensam melhor e a Porque vida uma- de duas cabeças vai ser muito mais próspera, vai ser muito mais, né? Então é sobre isso, é sobre a gente conseguir manter essa relação de poder equilibrada. Eu não preciso ser menor, eu não preciso ser maior, nós podemos ser iguais. E Sim. aqui nós temos uma relação saudável, onde a gente troca, onde a gente compartilha, onde sim há, obviamente, a compreensão, né, do defeito de um do outro, porque nós não somos perfeitos. Com certeza Agora, se não. submeter é outra coisa. Agora, tem um ponto muito positivo, porque quando a gente fala sobre isso, a gente vai ver que essas falas, como a mulher querer se empoderar é coisa do diabo, isso é uma fala que vem de um homem. Só que cada vez mais também a gente está vendo representantes mulheres entrando nas instituições. E eu acho que com o tempo isso tende, não sei se eu sou uma pessoa muito positiva, costumo ser, mas acho que com o tempo isso tende a melhorar também. Principalmente porque as mulheres vivenciam essas situações, entendem isso, e eu acho que tendo essas representantes femininas nas igrejas, esse espaço sendo aberto, cada vez mais isso vai se tornar talvez um tema mais falado e, enfim. E essa questão da submissão, né, só para a gente fechar esse termo, porque eu acho interessante falar, porque a gente vai falar para um público que está acostumado a ouvir isso, né? Então, a pessoa vai pegar a Bíblia, vai usar a Bíblia para falar sobre isso. Gente, quando Deus fala de submissão, e tem isso escrito lá, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos. Quando ela fala isso, Paulo, né, fala isso, ele está falando com relação ao que Deus fez, o Cristo fez pela igreja. Então, ele amou a igreja, entendeu? E aí sim, existe aquela submissão. É fácil você obedecer, não no sentido de obedecer, respeitar alguém que te ama. Então, você pode até, não é obedecer a palavra, no caso seria respeitar, ouvir aquela opinião da pessoa, porque é o normal. A pessoa te ama, então é uma troca. Como que você vai se sujeitar a alguém que está te ofendendo, te manipulando, te fazendo se sentir louca, não é? Não é isso que a palavra de Deus está falando. Ela está falando que a mulher tem que se sujeitar ao marido porque o homem é o cabeça, gente. Sim. Mas no sentido de proteger. Então você não pode ter um homem que não te protege e você ainda tem que se sujeitar a ele. É uma violência. É uma violência. Então, a interpretação está totalmente errada. Qualquer texto fora de Sim. contexto, né? Exato. Vira Qualquer um pretexto. Um pretexto. Né? Então, é um pretexto para o Exatamente. homem vir massacrar, não. E uma Exatamente. coisa muito importante, né, Nayara? A gente fala sobre isso, mas ainda muitas pessoas não conseguem identificar que está no relacionamento abusivo. Você que também viveu isso e ajuda muitas mulheres, o que você acha que é fator de risco? O que as mulheres trazem para você de sinais de violência que pode alertar alguém em casa? Eu acho que, em primeiro lugar, quando você começa a sentir dúvida. Quando você está vivendo uma situação saudável, você não tem dúvida de nada. Eu tô começando a ter dúvida se isso é bom ou ruim, isso tá começando a me causar sofrimento, essa pessoa tá começando a me desrespeitar, o diálogo não tá acontecendo, porque numa relação comum,
Imagina que num dia que as pessoas não estão bem, pode ter uma discussão, pode ter uma situação ali ou aqui, um fala mais atravessado, aí senta, conversa, né? Vamos encontrar uma outra forma de se tratar melhor, enfim. Mas quando esse diálogo não acontece, quando essa pessoa começa a usar joguinhos, como por exemplo, jogo de silêncio, isso é extremamente abusivo, ativa várias crenças de abandono, de rejeição, a pessoa muitas vezes entra em desespero. Explica isso daí, que muitas pessoas não sabem fala o que sobre é. o tratamento de silêncio, né? O tratamento de silêncio, ele acontece quando a pessoa, ela não gostou de alguma coisa que você falou, que você fez, e ao invés de sentar e dialogar, ela vai usar um jogo de manipulação, deixando de falar com você, deixando de olhar para você, deixando de trocar com você. Ela trata você como se você não existisse. E isso é profundamente doloroso, porque isso vai ativar várias crenças de rejeição e de abandono. E você começa a agir de uma forma infantilizada, como uma criança que quer o perdão da mãe. Isso. E aí você começa a você pede desculpas até pelo que você não fez. Para que aquela pessoa, principalmente isso, para que aquela pessoa pare de fazer aquilo com você, pare de te torturar emocionalmente, porque isso é uma tortura emocional. E quantas mulheres falam? Para, por favor. Exato. Já machucou bastante. Senta, vamos conversar, fala o que você não gostou, vamos tentar melhorar, vamos fazer diferente. Não faça isso, não Mas despreze. a resposta, Naná, é sempre assim, não sei se vocês passaram por isso. Eu tenho que te falar do óbvio. Quem tem que saber é você. Exato. Eu não tenho que te falar. Exato. Você me diz o que você fez. Mas eles querem que a pessoa fique procurando na mente dela o que ela fez. Exato. Eles querem levar a pessoa a pensar que realmente ela fez alguma Exato. coisa. Sim. Entendeu? Porque a culpa nunca é deles. Nunca. E mais do que isso, né? Silenciar para uma próxima vez. Pra uma próxima Então não vez. fale nada, porque se você falar, eu vou te torturar psicologicamente. Você vai passar de novo por isso. Exatamente. Né? Então é um jogo que, de certa forma, ele também silencia. Manipula, silencia e machuca muito. Então, assim, desperta, ativa várias crenças de desamparo, de abandono. E é muito interessante essa analogia com a criança, porque, de fato, as pessoas ficam infantilizadas. Ficam. As pessoas chegam na terapia, muitas vezes, infantilizadas, como uma criança que foi abandonada e esquece dos recursos que tem. Eu sempre falo sobre isso. Eu sempre falo lá no meu canal, nós não somos crianças. Porque essas relações, elas nos infantilizam. Nós não somos crianças. Quem fica desesperada é a criança que foi largada, que se perdeu dos pais no meio da multidão. Essa fica desesperada porque ela não tem recursos para lidar com isso. Mas nós temos. Ná, e o tratamento de silêncio, ele pode fazer com que a mulher, né? A gente tá falando de mulher, com que a mulher aprenda a se calar, porque assim, na maioria dos casos, a família fala assim, mas eu nunca percebi que estava passando por isso. Como é que você nunca pediu ajuda? Como é que você nunca... Porque assim, o agressor fala, você conta tudo para tua família, você conta tudo para os nossos amigos, a gente não tem um casamento blindado. Essa de casamento blindado, entra aqui, faz né? E você fala, caramba, mas nossa, eu tô contando tudo para todo mundo. E não está. E não está. Então, assim, o quanto o tratamento de silêncio também ensina a vítima a se silenciar. Fala um pouco sobre isso. Na verdade, o que acontece é o seguinte, você percebe em algum momento que você desenvolveu uma dependência emocional daquela pessoa. E aí, você não vai conseguir sair. Então você deixa de contar para as pessoas porque você começa a ficar com vergonha. Você fala e de repente você tá de volta. Você fala e daqui a pouco você tá de volta. Você fala e aí você começa a se sentir envergonhado. Você deixa de falar. Melhor ficar quieta, né? Então o jogo de silêncio, na verdade, ele contribui nessa dependência emocional e a pessoa vai se silenciando porque ela vai se sentindo envergonhada. Ela vai se sentindo envergonhada de onde ela está, de por que ela está, de quem ela é. E ela começa a sentir vergonha até porque as pessoas também, e esse é um outro ponto, não estão preparadas para lidar com mulheres que estão passando por isso. Nem sabem, né? Não sabem o quanto é difícil
falam, às vezes, como se fosse uma coisa fácil. Ah, é só sair. Ah, é só... Não, gente, não é só sair. Não é simples assim. Não é. É uma dinâmica que é difícil. A pessoa que está passando por isso, ela sofre. E o funcionamento cerebral dela já foi modificado, gente. Totalmente, Não é? totalmente. A gente sem já não dúvida tem nenhuma. mais o mesmo funcionamento. Existe isso, né, uma Cri? Fala questão um pouquinho pra gente biológica dessa também. parte. Todo um funcionamento, porque Uhum. não é só comportamental, é neuroquímico. Então, é aquela rotina. E essa questão do falar é interessante. Por que somos silenciada? Porque a cura é pelo falar, né? Uhum. É verdade. Então, se eu não falo, eu não vou ser liberta. Exato. Então, a pessoa fecha a porta da cura, né? Da Uhum. libertação. Uhum. Vai adoecendo Não, vai cada vez adoecendo. mais. E você falou uma coisa interessante, Nayara. Como que a pessoa, porque eu ouço muito no consultório, a pessoa que está no relacionamento, né, abusivo, não, mas eu amo essa pessoa. Como que eu consigo diferenciar amor de dependência emocional? Uhum. Porque no amor você sente paz, né? A dependência não é um sentimento de paz. A dependência é um sentimento de como se você não tivesse recursos para seguir sem aquela pessoa. Então é um sentimento que te gera ansiedade. Exatamente. A dependência, você tá o tempo inteiro ansioso, você tá o tempo inteiro fragilizada, ou a maior parte do tempo. Fragilizada a maior parte do tempo, você tá em dúvida, a maior parte do tempo você está com medo de perder. Isso não é amor. Amor é um sentimento de paz, amor é um sentimento de tranquilidade. Você tem uma troca que você sabe que você pode ser você, que você pode trocar. Exatamente. Você tem segurança de que aquela pessoa te ama. Você não fica pensando, será que vai me trair? Será que vai isso? Será que vai aquilo? Esse sentimento. Isso é um inferno de viver. Só quem viveu isso Só sabe. quem viveu, gente. Quem não viveu não sabe. Quem não viveu olha e fala assim, ah, mas também essas mulheres se metem com cada coisa. Não. Quem viveu sabe o que é isso. É um sentimento de ansiedade, é um sentimento horrível. E muitas vezes você sente de verdade que você não vai conseguir sair e que não existe vida depois daquele relacionamento. Sim, Esse nossa. sentimento é muito comum. Quem sai geralmente fica assim um bom tempo, né? Ela fica desacreditada. Exato. De que ela vai conseguir gostar de alguém, ou de que exista alguém que realmente seja bom, né? Uhum. Por quê? É muito tempo, né, vivendo aquilo. Uhum. E quando a pessoa sai disso, ela não sabe nem por onde começar. Verdade. Né? Ela tem medo de tudo. Uhum. E a pessoa, geralmente, é uma pessoa muito boa para quem é de fora, Uhum. né? Então, Massa. as pessoas falam exatamente isso que você falou. Mas como, né? Você saiu, essa pessoa era tão boa para você. A gente via vocês viajando. Nossa, essa pessoa sempre estava com você. Uhum. Porque faz parte do jogo, Uhum. né? Exato. Faz parte do jogo essa fachada para quem tá de fora. Exatamente. E aí que se torna mais difícil. Como é que eu vou explicar isso para minha família? Exato. Como é que eu vou explicar isso lá na minha igreja agora? Uhum. O medo da culpa volta, A culpa o julgamento, volta. né? Exato. Outro, né? O Sempre. peso. O que o outro vai pensar? Nossa, Van, mas essa história essa pessoa é muito boa, isso Fala é muito sério, legal. não é assim? Porque, sabe por quê? Porque às vezes a gente não tá falando de um relacionamento abusivo, a gente tá falando de um relacionamento tóxico, em que a pessoa de fato tem pontos bons. Sim. E tem pontos que fazem muito mal para quem tá convivendo com aquela pessoa. Então, o que eu digo sempre para as minhas pacientes é o seguinte: a pessoa, ela pode ser ótima, ela pode ser maravilhosa, mas talvez ela não seja boa para você. E tá tudo bem. Eu não preciso, eu posso admitir que a pessoa tem coisas ótimas, mas determinadas coisas não me fazem bem. Exatamente. Então, esse autorrespeito a gente precisa ter. Exatamente. Porque eu não preciso que a pessoa faça alguma coisa. Ai, como é que eu vou explicar que eu terminei? Porque eu não estou bem nesse relacionamento. E isso não é pouco. E isso é muito. Então não precisa acontecer nada. Eu não preciso dar uma justificativa. Olha, estou terminando porque me traiu. Estou me terminando Sim. porque me bateu. Estou terminando porque abusou psicologicamente de mim. Estou terminando porque não estou feliz aqui. Isso. E a minha felicidade importa. E o Isso fato em de eu não qualquer- estar feliz não é pouco. Isso em qualquer relação, não precisa Sim. nem ser tóxico, de repente. E aí, Exato. gente, por que a gente precisa explicar? Exato. E se você não quer mais, entendeu? Exato. É que a gente sempre... O ser humano é assim, ele quer aprovação, né? Ele quer a exatamente. aprovação do Aceito. outro. Não Exato. pode ser assim, E gente. uma coisa que eu vejo muito é, às vezes, o medo de sair, o medo de lidar com a solidão, né? E depois, esse depois, né? O que Ótimo. você pode comentar sobre isso, né? A Ótimo. pessoa, ela aceita viver migalhas Uhum. É, com isso medo de mesmo. viver a solidão, né? A Uhum. solicitude, Sim. comenta sobre Esse isso. é um tema que eu falo muito lá no meu canal, porque assim, a gente tem 2 pontos. Em primeiro lugar, eu quero tomar muito cuidado para não fazer um discurso daquele de
que a gente é autossuficiente, a gente não precisa de ninguém. Isso não é verdade, Tem que tomar cuidado. né? Porque a solidão também tem causado muitos estragos nas pessoas. Então, assim, a gente vai trabalhar na linha do meio termo. Quando a gente está falando sobre aprender a ficar bem sozinha, eu falo para minha audiência que é de mulheres que têm traços de dependência emocional. Então, para uma pessoa que tem esses traços de dependência emocional ou até mesmo o transtorno de personalidade dependente, é extremamente difícil essa pessoa conseguir ficar sozinha. Então, é para esse público que eu falo. Que não conseguem, muitas vezes, ir no parque sozinha, que não consegue olhar para a solitude, para esse momento como uma liberdade de você escolher. E esse é o problema. Muitas vezes essas pessoas não se sentem capazes de escolher. Verdade. Elas precisam de alguém que cuide delas. Exatamente. E existe um sofrimento nisso, porque às vezes a pessoa não está cuidando coisa nenhuma. É só uma ilusão que você cria na cabeça e no fim você sempre esteve sozinha. Mas eles falam, eu tô cuidando de você. Tô cuidando de você. Se você terminar comigo, você não vai conseguir mais ninguém. Você vai ficar sozinha. Quero porque ver quem vai fazer isso pra você. Exatamente. Seu jeito é horrível, ninguém vai te Isso é aguentar. difícil. Entendeu? Então você vai realmente acreditando nisso. Isso é muito tóxico. Então eu trabalho muito nessa questão com sensibilização, né? E eu tenho um trabalho que eu faço muitas vezes quando a pessoa tem essa dificuldade de ficar sozinha. Eu brinco que eu vou na bolsa. Então a paciente vai no parque, vai no shopping e eu tô ali no celular, tô aqui com você, vamos lá, vamos caminhar no parque, vamos sentar e tomar o cafezinho, tô junto. E aí quanto menos ela precisa de mim, menos eu saio da bolsa. Que legal. Então eu brinco, legal. eu brinco que eu falo que quando eu tô na bolsa eu falo assim, tá tudo bem, a gente pode finalizar a sessão e a pessoa não me acessou, aí eu termino a sessão, sabe? Ela legal. conseguiu. E as pessoas precisam praticar, elas precisam se expor àquilo que elas têm medo, porque enquanto a gente não aprende a ficar bem na nossa própria companhia, a gente não vai ficar bem com ninguém. E a gente vai sim suportar coisas, relações indignas para não ficar sozinha. E a solitude pode ser muito bonita. Você poder escolher tomar um banho gostoso, ir passear no parque, tomar café com uma amiga, Ai, tão bom. né, ouvir uma música alegre na sua livre, casa, né? ser livre, fazer o que você quiser. E para isso, eu sempre falo, a gente precisa fortalecer os nossos recursos e entender que sim, a gente tem condição de escolher, a gente tem condição de dar conta da gente. É o que a gente chama autoeficácia. Sim. O quarto pilar da autoestima, que é a autoeficácia. Que é essa capacidade de saber que a gente dá conta da gente. E isso a gente desenvolve praticando. Então é pegar aquilo que tem dificuldade e realmente expor, e realmente se expor aquilo, aos pouquinhos, com respeito a si mesmo. Que também Isso. ninguém vai fazer Não uma coisa para se não. desrespeitar, né? Mas com muito respeito por si mesma e enfrentando. E cada vez que você enfrentar, mais isso vai se tornando fácil e mais fortalecida você vai ficando. Então o meu trabalho é muito nessa linha, porque embora eu conheça essa parte social que envolve as relações abusivas, né, por ter estagiado na Delegacia de Defesa da Mulher, em psicologia jurídica a gente estuda bastante isso, mas o meu foco é clínico, então o meu foco é no individual, observando as crenças, observando os fatores mantenedores, o que está mantendo essa pessoa nessa relação e o que a gente precisa expor, o que a gente precisa enfrentar e ajudar essa pessoa a fazer esse enfrentamento para que ela consiga se fortalecer e se libertar dessas relações. Exatamente. Uma das coisas que é minada na mulher, ou na pessoa que sofre, né, é o relacionamento abusivo, um pontinho que você falou, a autoestima. Comenta sobre isso. Como a mulher recuperar essa autoestima ali que foi, né, virou migalhas. Exatamente. Engraçado que quando a gente fala de autoestima, a maioria das pessoas pensa em beleza, né? E na verdade nunca foi. Porque se fosse assim, essas mulheres maravilhosas da televisão se sentiriam... Não teriam depressão. Não teriam depressão, se sentiriam maravilhosas. E muitas delas estão com o corpo, com o rosto que a gente consideraria perfeito, mas não estão se sentindo bem. Então a autoestima, ela tem alguns pilares, né? A autoimagem é só um desses pilares. Mas a gente tem, por exemplo, o autorreforço, que é essa capacidade de você reforçar os seus aspectos positivos, de você reconhecer através desse diálogo interno as coisas boas que você faz. Então esse é o autorreforço, ele é muito poderoso você trabalhar com autorreforço, ensinar as pessoas a se autorreforçarem. A gente tem o autoconceito, que é aquilo que eu penso sobre mim, então é muito importante que a gente
faça esse exercício. Como eu me vejo? Muitas vezes a gente se vê como uma pessoa fraca, muitas vezes a gente se vê como uma pessoa inferior, e isso é uma distorção cognitiva, Sim, com base nas nossas próprias crenças. Então isso precisa ser trabalhado para que uma pessoa também consiga sair de uma relação abusiva. E a autoeficácia, que é essa capacidade de cuidar de mim. Eu sei que eu posso cuidar de mim. Então, uma pessoa que tem uma boa autoeficácia, eu vou vir aqui no podcast, eu vou falar, ai, gente, mas e se eu esquecer? Ai, mas e se eu ficar nervosa? Tudo bem. Eu falo, gente, eu tô nervosa, me ajuda. Ah, não tô legal. Vocês podem fazer alguma coisa. Eu vou pedir ajuda, mas eu vou me virar. Eu vou dar um jeito. Eu não vou ficar aqui travada, com medo das pessoas. Então, essa é a autoeficácia, essa capacidade de saber que não importa o que aconteça, eu vou dar um jeito. Então, às vezes as pessoas chegam, principalmente depois de uma relação abusiva, com a autoeficácia muito prejudicada. E aí fala assim, e se eu arrumar outro relacionamento abusivo? Você vai saber, você vai ver. Você não é mais você não é uma criança, você tem recursos. Né? E se eu passar mal, quem vai me levar no médico? E se eu passar Como mal? se a gente não conseguisse, Sim, né? Exatamente. Sim. Você vai desenvolver seus próprios recursos. Você vai ter um telefone de emergência, você vai ter alguma coisa, você vai ter os alguém... recursos, exatamente. Você entende? Tem, meu Deus, mas e agora? Eu não dirijo, como é que eu vou fazer? Gente, tem Uber. Isso, eu vou pegar um Uber, tem eu vou pegar um várias táxi, eu vou coisas. pedir para um amigo, vou pagar para um amigo me levar, uma amiga me levar. Então, a gente tem essa capacidade. Muitas vezes a gente se vê travada, e na hora que a gente se vê travada, a gente precisa perguntar quais são os meus recursos, porque eu Nossa, tenho. amei essa parte, A gente está muito bom. falando de adultos. Sim. Muitas pessoas, gente, que chegam, vocês É que você sabem falou assim, disso. infantiliza até o ponto Até o ponto, de achar que não exatamente. consegue mais Não fazer. consigo, E é muito exatamente. importante essa parte da autoeficácia para a mulher se conscientizar de que num relacionamento abusivo, quem sustentou tudo aquilo foi ela. Exatamente. Né? Ela não Aquela se dá coisa assim, conta. poxa, eu queria ter uma Luciana para mim, eu queria ter uma Nayara para mim, uma Clícia, uma Wellington pra mim. Exatamente. Quem sustentou tudo aquilo foi a mulher. Exatamente. É isso que a Né? gente Então não a gente vê. já foi eficaz. Só Essa de mulher. estar, até porque eles querem a nossa personalidade, né? Exato. E eu ia falar isso, Por isso que eles estão ali. a gente que trabalha na clínica, você vê mulheres chegando com esse tema, mulheres fantásticas. Geralmente são Você essas olha para a vítimas. história e fala assim, gente, que mulher incrível. Olha, a mulher trabalhou, a mulher lutou, a mulher fez, ela conquistou, ela conseguiu, ela chegou, ela cuida do filho, ela paga todas as contas de casa, ela resolve, ela faz. E quando chega nesse ponto, ela muitas vezes se infantiliza. E aí você olha e diz, essa pessoa precisa enxergar os seus recursos, porque tá tudo ali. Essa pessoa já sabe se virar, ela sabe se reerguer, ela sabe recomeçar, ela sabe passar pelo luto, ela já passou tudo isso na vida. E ela conseguiu. Uma coisa que eu sempre falo, e foi uma coisa muito marcante quando eu falei, porque eu tive muito comentário, assim, de pessoas, nossa, isso faz muito sentido. Quando as pessoas dizem assim, quando as mulheres dizem assim, eu não consigo viver sem esse homem. E eu digo assim, se uma mãe consegue viver sem um filho, porque tem mães que perdem os seus filhos. Sim. Se uma mãe consegue viver sem um filho, então a gente consegue ficar sem um homem. Exatamente. Nossa, muito boa, né, a analogia. Muito. Tem que ser assim, né? Às vezes a gente precisa de um choque mesmo de realidade, né? Porque a gente perde até o senso de realidade. Perde tudo. Perde tudo. A gente perde tudo. A gente fica infantilizada, perde senso de realidade, perde o amor próprio. E aquilo que você falou, a gente sempre esteve ali, com todos os recursos, cuidando de tudo. Exatamente. Né? Só que a gente passa a acreditar que a gente não fez nada, porque, pelo menos até onde eu vejo, eles fazem a gente acreditar que a gente não faz nada. Né? Eu faço tudo, né? E você só teve sucesso porque eu estou aqui, porque eu te dei o suporte, né? Exatamente. Você é o que você é porque eu estou aqui. Exatamente. Eu quero ver no dia que você não tiver mais a mim. Como é que você vai fazer? E isso é uma coisa que fica há anos martelando. Sim, Exato. invalida, né? Vai ativando, como você trouxe, todas as crenças, principalmente a do desvalor. O desvalor. Totalmente ativada. Exatamente. E o Exatamente. contrário, Nayara? Como construir um relacionamento saudável? Qual o caminho, né? Essa mulher, esse homem que nos ouve? Para a construção? Que características que se espera de um relacionamento para ele ser saudável? Eu acho que um relacionamento saudável é aquele em que a gente pode contar com o diálogo. A gente pode contar com a paciência da pessoa. Você saber que você pode errar
E a pessoa não vai jogar aquilo na sua cara. Verdade. Porque no relacionamento abusivo tem muito isso. Você vai acertar 10 vezes. O dia que você errar, isso vai ser jogado na sua cara. Pisar em ovos, né? Pisar em ovos, exatamente. Então, assim, é esse lugar em que você pode ser você mesma, em que tem diálogo, em que você está aberta para relevar. Assim como o outro vai estar aberto para relevar Porque também. a relação é isso, né? Entende? Claro. Todo relacionamento é difícil, gente. Não tem relacionamento perfeito. Não tem. A gente releva uma coisa ali, a pessoa gentilmente releva também as nossas questões aqui. Eu acho que um relacionamento saudável é muito interessante a gente pensar nisso, mas é um relacionamento onde você também se preocupa, e isso é importante, em fazer o outro feliz. Sim. Então hoje eu vejo muito esse discurso também. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Calma, vamos encontrar o equilíbrio. Porque antes de encontrar o equilíbrio, a gente vai para os extremos. Não é assim quando a gente se relaciona, né? Pode ser primeiro eu. Às vezes não é. Às vezes é primeiro o filho. Às vezes é primeiro e tá tudo bem, porque isso depende muito da fase que você É um tá. momento, às vezes, Né? E se às vezes for primeiro o outro, isso também não é ruim. Não. Porque a gente não pode esquecer que a bondade, que a generosidade é uma coisa boa. Então, não é que a gente vai ser bom e isso é uma fraqueza, que a gente vai ser bom, não. É bom ser bom, é bom colocar o outro em primeiro lugar às vezes. É outra coisa que eu queria falar também, que às vezes a gente sai de uma relação dessa, agora eu não quero mais ser bom, eu quero mudar o meu jeito, por quê? Isso. A gente é o oposto. Então, aqui a pessoa muito permissiva vai aguentando tudo, e aí você acha que agora você tem que ser ruim, você não pode... Gente, não é pra gente mudar a nossa essência. Isso. Não é. A nossa essência, ela é boa. Exato. Né? A gente não pode deixar que essa relação nos torne uma pessoa que a gente não é. A gente tem a nossa subjetividade. Sim. Eu vou ter que talvez melhorar alguma coisa para conviver com alguém, mas eu vou ser sempre essa Vânia. Mas eu acho super interessante isso que você falou, porque assim, no relacionamento tóxico, o agressor, ele toma da gente quem a gente é. Se você se tornar essa pessoa ruim, você se tornou ele. Você se tornou ele, porque ele troca. Né? Ele faz você acreditar que você é o que ele é. E, inclusive, as acusações que eles fazem, geralmente é o que eles são. Exatamente. Você tá me traindo, vai procurar que você vai achar alguma coisa. Exatamente. Agora, nesse ponto, acho importante a gente pensar também que faz parte desse processo. Às vezes, quando você sai do relacionamento, você ir para isso que em psicologia a gente chama de pensamento dicotômico, né? Ou 880. Ou 880. Então, isso faz parte. Quando você sai ferida, você sai machucado, isso é uma proteção. É um luto. É um luto, é uma proteção. E às vezes, esse limite, ele vai ter que sair dessa forma. Ele vai ter que sair agressivo, ele vai ter que sair... Porque é o único jeito que a pessoa consegue. Só que é bom a gente pensar que com o tempo a gente tem que equilibrar isso. Exatamente. Né? Tudo bem, não consigo ainda de outra forma, não consigo, mas eu vou equilibrar isso. Então, para as pessoas que saíram dessa relação e também estão se sentindo más, estão se sentindo frias, tá tudo bem, faz parte do processo e daqui a pouco você vai voltando. Vai voltando. É aquilo que você falou, tem que ter bastante carinho e paciência com esse processo. Autoamor, acolhimento, essa questão de você lidar com luto e entender que isso faz parte. Só de você entender que isso faz parte já é uma grande coisa. Entender que quando você decidir sair de uma relação abusiva, vai ter dor. Com certeza. Porque as pessoas às vezes falam assim... venho aqui, vou me fortalecer para uma hora eu conseguir fazer isso com facilidade. Na maioria das vezes não vai ter facilidade. Só que você vai estar forte para enfrentar a dificuldade. Então também a gente desconstruir essa crença de que as coisas vão ser fáceis. Não precisa. A gente tem recursos para lidar com as dificuldades também. E a vida é, muitas vezes, difícil. E a gente lida com ela. Então esse medo do sentir, mas eu não quero sentir isso. Não, tudo bem se você sentir. Sinta, vai doer. E faz parte a dor. Eu falo bastante disso também lá no meu Instagram, né? As pessoas não querem mais sentir dor. Elas não querem passar. É um deserto ali, mas vai chegar uma hora que vai aparecer um pouquinho de água. Então, assim, não adianta você querer... Tem que passar, não tem jeito, né? E tudo bem. Cresce também lá no deserto, né? É que eu acho que as pessoas ficam com muito medo do e se eu sair e me arrepender? É muito forte isso. Pode ser que a pessoa se arrependa. Mas eu acho que o arrependimento nesse contexto é muito mais de não ter saído antes. Sim. Né? Olha, eu vou falar seguramente que eu não conheço nenhuma pessoa, posso falar isso seguramente, que tenha saído de uma relação abusiva e tenha se arrependido. Sim.
Eu não conheço nenhuma. Nem eu. Também não. Isso é bom para você de casa ouvir. Vocês. Se você está com medo, aqui a gente tem Vai com medo experiência, vai mesmo. com medo mesmo. Vai com medo mesmo. É. Aliás, as mulheres ficam muito mais bonitas Ficam. depois que elas saem de uma relação abusiva. É bonito você ver esse processo. É bonito você ver o processo da pessoa se fortalecer e chegar a um ponto dela dizer: eu não vou permitir que ninguém mais me trate de uma forma indigna, eu não quero mais me sentir inferior, eu não quero mais me sentir dessa forma. E isso é muito bonito e é um processo muito possível. Mas a gente precisa de ajuda, a gente precisa de rede de apoio, a gente precisa de ajuda psicológica muitas vezes, né? Uhum. E a rede de apoio nesse momento faz muita diferença, total diferença. E precisa lembrar que tem um tempo também, né, Ná? Não é, eu ouço muitas mulheres falando assim, poxa, mas já faz 2 meses, já faz 3 meses, gente, é um processo de luto. Exatamente. Um tempo um pouquinho maior. E é um trauma muito profundo, né, Clê? Exatamente. E outra, não se comparar, porque tem mulheres que vai ter um processo mais rápido, outras não. Tem, Isso. Poxa vida, você ainda não consegue ir naquele lugar? Tudo bem, você não consegue ir naquele lugar. Se Vai te respeite. lembrar? Se respeite. Mas a fulana com 1 mês já estava bem. Isso. Gente, nós somos únicos, não tem Isso. jeito, não existe fórmula, né? A gente precisa se respeitar. Se você precisar de 2 anos, você vai ter que esperar os 2 anos e aproveite esse tempo. E tem que ter um Exatamente. pouquinho de auto-perdão, né? Porque é uma Muito. A gente se culpa tanto, né? Muito mais do que os Muito. outros nos culpam, né? A gente precisa de muito auto-perdão, a gente precisa de muita paciência, a gente precisa abraçar esse processo com carinho e a gente não faz isso sem auto-amor. Não. Então, e aí entra no que a Lu falou de, e se eu me arrepender? Entra da mesma forma. E se eu me arrepender? Quais são os recursos? Se você se arrepender, é isso mesmo, faz parte da vida, a gente se arrepende muitas vezes na vida e a gente segue a vida mesmo assim. E quantas vezes a gente teve que abandonar um relacionamento amando a pessoa porque Não você é? tá vendo que a coisa não tá Tá boa, tá machucando. machucando e nem precisa ser tóxica, gente. Exatamente. Às Sabe? vezes um trabalho Um trabalho que te paga super bem, mas que tá destruindo a tua Sim, saúde sim. mental e você tem que abrir mão. Então, assim, isso faz parte da vida. Sim, vai acontecer muitas vezes ainda. E o mais importante é a gente saber que a gente tem recursos para lidar com as questões. Não somos crianças. Isso é importante dúvida. falar, né? E quando a pessoa tenta te procurar de novo, tenta voltar, e aí? Como é que você fala Ai, disso, hein? isso é Essa difícil. parte difícil porque é um padrão, né? E eles tentam. Uhum. A história de que eu mudei. Eu queria que você falasse um pouco sobre essas pessoas. Se existe cura para isso? É uma doença? Uhum. Essa questão a gente pode até falar mesmo narcisismo, né? Uhum. Bom, narcisismo é um transtorno da personalidade, não tem cura, né? Tem tratamento, mas o próprio transtorno faz com que a pessoa não consiga buscar tratamento, porque ela não enxerga que existe algum problema com ela. Então, é muito difícil que ela busque tratamento. De toda forma, independente de ser uma pessoa narcisista ou não, eu acho que a pessoa que está passando pela relação abusiva, e essa é a parte mais difícil de quem está vivendo aceitar, ela vai também ter que passar por um processo para sair. É muito importante a gente dizer com quem trabalha com isso, ou com quem passou por isso, ou com quem tem alguém perto passando por isso, que a recaída, ela faz parte. Assim como quando você trabalha com dependente químico. Isso A eu queria que você recaída, falasse. ela faz parte. E a recaída, eu sempre falo isso para as minhas pacientes, a recaída não significa que você deu passos para trás. A recaída significa que você está no processo. E todas as vezes que você recair, você vai voltar com mais certeza de que você não quer aquilo. Porque é mais uma experiência que vai reforçar o negativo. Então, quando a gente trabalha com pessoas que passam por isso, a gente precisa ter plena consciência de que muitas vezes a recaída, ela vai fazer parte desse processo e a gente vai estar ali com a pessoa sem nenhum julgamento, entendendo que não é fácil, não é um processo simples. E acolher. Exato. E vai fazer parte desse processo. E aí a pessoa vai recair uma vez, a pessoa vai recair uma segunda, ela vai recair uma terceira, e aí ela dá um basta definitivo para nunca se mais. libertar, né? Muitas Tanto pessoas que conseguem isso, rápido, né? Outras por não. exemplo, que a Lu trouxe, né? O medo de arrepender é isso, é o medo do ioiô, e voltar, né? Uhum. Muito paciente fala, eu não tenho força para sair. Eu falo que a Isso. força, ela vem durante o processo, né? Exatamente. Nunca esperar estar preparado para, não, eu vou me Não, se você for esperar, gente, o Você não mundo vai ideal, acontecer.
o mundo, né, Barbie cor-de-rosa não existe, né? Exatamente. Nós vamos nos libertar no meio da dor, da insegurança, da rejeição, das dificuldades financeiras que vêm, isso enfim, aí. das dificuldades sociais, vem um combo. Mas quando liberta, é de uma vez, né? Exatamente. Voa passarinho, né? Exatamente. Voa, gente, me Siga siga. no Voa Passarinho. Veio Verdade. essa história mesmo, porque a gente se sente assim, parece que você estava ali presa Exato. e de repente abrem a portinha da gaiola e você voa e voa alto. Exatamente. Voa alto e você olha e você fala assim, meu Deus, como que eu voei até aqui, né? Exatamente. No meio dessa dor, e vou te falar, é tão gratificante, porque você começa a ver como você sempre foi forte e não sabia. Exatamente. Como você estava presa, é igual uma rosa dentro de um vasinho e ela quer um jardim para ela, né, florescer. Exatamente. E aí você começa a ver isso, e é que nem a Ana falou, é bonito de ver, É bonito né? de ver. A pessoa fica mais bonita, ela fica mais confiante. E no nosso caso aqui, né, que a gente, como você, decidiu fazer esse trabalho de levar para outras mulheres, né? E aí a gente começa a ver, conhecer uma, conhecer outra, e você vai vendo como isso é gostoso. E é isso, gente, faz parte do processo, né? Não se sentir mal porque teve a recaída. Exatamente. Porque a gente fica assim, ai, mas como que eu posso estar sentindo isso? A pessoa foi tão ruim para mim, eu não acredito que eu estou sentindo isso. Exatamente. Né? Aí é bom a rede de apoio, né, Lu? Exatamente. Quantas vezes a gente conversou, nossa, né, Lu? Até acho isso bem importante a gente falar agora. A mulher que está passando por isso, aonde que ela busca apoio? Legal. Bom, a gente tem alguns lugares assim que eu conheço. Por exemplo, eu sempre indico o trabalho do Grupo MADA, que é o Mulheres que Amam Demais. O Grupo MADA, ele é um trabalho gratuito que trabalha com os 12 passos, o mesmo dos Alcoólicos Anônimos. Hoje Eles tem trabalham com 12 passos, trabalham né? com os 12 passos do Alcoólicos Anônimos. Olha. Eu acho maravilhoso. Eu frequentei o Grupo MADA, tenho muito carinho pela Irmandade e sempre recomendo o trabalho deles, embora não seja num viés psicológico, mas assim como no AA, o trabalho do MADA faz muita diferença na vida de muitas pessoas. Tem também o mapa do acolhimento, que vocês podem ver no Instagram hoje. Tem muitas psicólogas, muitas advogadas que já fazem parte do mapa do acolhimento, dando suporte psicológico, dando suporte jurídico para essas mulheres que passaram ou passam por relações abusivas. E tem uma ONG também que se chama Bem Me Quero. Ah, é Bem Me Quero ou é Bem Querer Mulher? Eu acho que não é Bem Me Quero? Ou é Bem Querer? Eu acho que tem Bem Me Quero também. É Bem Me Quero. Eu acho que é Bem Me Quero. Depois a gente dá uma confirmada lá na internet, porque se você colocar Bem Me Quero ONG, já vai aparecer se a gente estiver errando em alguma coisa. Não, mas eu lá acho também. interessante. Quando eu passei pela situação, eu fui acolhida pelo Bem Querer Mulher, eu acho que é por isso que eu me confundi, Tá, pode Deve ser. ser outro. e pelo pode Grupo ser. Justiceiras. Pelo Grupo Justiceiras também. Pelo Justiceiras. E, gente, eles Exatamente. acolhem mesmo. Uhum. Eu falo que vale a pena. Esses locais que fazem esse acolhimento, nossa, gente, é muito bom. Então, ninguém fica sozinho. Mesmo que você não conheça ninguém. Exatamente, que trabalho lindo. E também falar, né, para as nossas colegas psicólogas, para o pessoal que está dentro dessa área de saúde mental, no que for possível, fazer parte de ONGs, ou às vezes a gente doar também algumas horas da nossa semana para a gente poder ajudar essas mulheres que não têm condição de pagar. Então, acho que todo mundo, assim, né, eu acho que é importante a gente ter também essa função social e a gente se preocupar com isso, né? Com Alguns certeza. podem fazer um pouco mais, outros menos, mas se de repente uma colega está assistindo e fala, eu gostaria de contribuir, não sei como, doe 1 hora para atender uma mulher que passou por violência e que não tem condição de pagar, até porque a dependência financeira é uma realidade na nossa sociedade também. Muitas mulheres ficam nesses relacionamentos por dependência financeira. Com certeza, muitas. Muitas. Então, assim, receber essa ajuda é importante também. Então, Como eu acho que a pessoa não vai ter medo, né? A pessoa não tem outro recurso. Às vezes depende dessa pessoa. É fácil a gente falar, né? Mas e se a pessoa realmente não tem uma fonte de renda? E nesse sentido, eu quero agradecer demais aqui, ó, a doutora Sueli Amoedo, do Grupo Justiceiras. Nós aqui do Serenamente, a gente contribui muito também com o trabalho maravilhoso que elas fazem. Eu mesma recebo alguns casos da doutora Sueli de acolhimento a essas mulheres, a Clícia também, a Vânia. Então, gratidão à Sueli Amoedo, ao Grupo Justiceiras, que sempre está aqui conosco também. Fica aqui também a dica
do Grupo Justiceiras para você que está passando por esse tipo de abuso. Eu Tá também bom? quero agradecer outra coisa. Aproveitar o episódio da Nayara, que nós também, a partir do mês de junho, né? Vou contar em primeira mão aqui, já que a Ana falou sobre a questão social, nós fomos, assim, agraciadas, né, com essa oportunidade de poder fazer um trabalho social. Nós levamos um projeto no comitê do vereador Danilo, do Posto, muito conhecido aqui na região da Zona Norte. Nós levamos um projeto que nós gostaríamos de atender mulheres, né, dedicar algumas horas da nossa rotina para falar com essas pessoas da comunidade ali da região, e eles prontamente, né, olharam o nosso projeto, marcaram uma reunião e amaram a ideia, falaram que isso realmente eles não tinham ainda, e nós fomos, né, escolhidas para ser uma das oficinas, né, da Casa de Cultura, que vai ser reinaugurada no mês de junho. Então, Casa de Cultura da Vila Guilherme, eu quero agradecer ao vereador Danilo do Posto, o assessor Luiz, o gestor da Casa de Cultura, o Emerson, pessoas que realmente tiveram esse olhar para a mulher, porque ele falou assim, olha, a gente não tem isso aqui. E eu tenho certeza, esse projeto é nosso, não foi, Clícia? Ele pegou, ele abraçou. Foi muito bonito, porque eu falei, puxa vida, né? É uma oportunidade de ouro você estar ali com pessoas que talvez, como você disse, nunca tiveram uma oportunidade de estar diante de uma palestra sobre isso. Então, agradecer também a esse vereador e a sua equipe que tiveram esse olhar de carinho e preocupação com as mulheres. Sim, que legal. E contem comigo pro projeto, se eu puder contribuir de alguma Olha, gente, mais uma para nossa equipe. Então, é muito bom a gente ver isso. Aquilo que você falou, estamos no ano de 2025, né? São passinhos bem lentos, mas a gente não pode desistir. Consistentes, né? Com certeza. Homens que tiveram um olhar, né? Para isso, para acolher, né? E ele falou, eu quero, é meu esse projeto. Quis tirar foto com o projeto na mão com a gente. Então, olha, muito gostoso a gente ver isso. Que delícia. E você vê, mais uma vez, a gente bate na tecla dos recursos, porque aí você percebe que vocês passaram por essa situação e vocês estão fazendo algo muito bom com isso. Então, eu não quero fazer aqui uma apologia ao sofrimento e que o sofrimento... Não, o sofrimento ele pode destruir uma pessoa, né? Então, do ponto de vista social, a gente precisa cuidar para que esses abusos, eles cessem através de políticas, através de acolhimento, através de tudo que as mulheres precisarem para se libertar dessas relações. Mas do ponto de vista individual, o sofrimento pode destruir, mas ele também pode contribuir, se a gente souber levar essa energia, colocar essa energia em algo bom. Exatamente. E é exatamente o que vocês estão fazendo, né? Passaram por situações de abuso e transformaram isso em algo muito bom, estão transformando em algo muito bom. Isso é muito bonito, isso fala do poder dos nossos recursos. E isso não é pouco. Exatamente, nossa, é verdade, viu? A gente vê que isso em tudo, né? Eu falo, gente, tenta olhar, eu sei que é difícil, mas tenta olhar para aquilo que você passou e tenta tirar alguma coisa, né? Não é fácil, não é mesmo. Às vezes a gente tem que falar de temas, até falaram para mim assim, nossa, mas faz pouco tempo, como é que vocês conseguem falar, né? A gente nem pensa nisso, né, Lu? A gente só fala. Né? E eu vou dizer, eu sempre falo, eu não sei onde a gente estaria hoje se a gente não estivesse fazendo isso, né? Talvez com a depressão, não sei, mas hoje a gente se sente muito mais fortalecido, né? Mesmo tendo que mexer na dor, porque tem que ficar, né? Muitas vezes voltando naquilo, remexendo. Mas é aquela coisa, sempre tentar ter um olhar do que foi bom nisso. Não, Vânia, como assim foi bom? Sempre tem, né? Ressignificar a dor, a dor. Hoje a gente tem um olhar totalmente diferente, né? Para algumas coisas. A gente tem uma coisa muito ruim, né? Que é o senso comum. Né? A gente olha e tem aquele... Se todo mundo acha que aquilo é ruim, é ruim. Não, não é. Então, o senso comum, ele é muito ruim na sociedade. É que, na verdade, a gente tem um conflito muito grande hoje entre o olhar social e o olhar individual. Exatamente. Sabe? Então, às vezes, você fala, por exemplo, olha, você pode aprender algo com essa dor. Isso, do ponto de vista social, é péssimo. Porque a gente está dizendo o quê? Então a dor vai ensinar? Não é então isso. Não precisa ter uma política pública? Então vamos sofrer porque a gente vai ficar... Não. Agora, do ponto de vista individual, é importante que a pessoa consiga dar novos significados àquilo que ela está sentindo. Por quê? Porque isso vai ajudar essa pessoa a se fortalecer. Então, existe essas duas instâncias, a esfera individual
e a esfera social. E os Sim. grandes conflitos que acontecem hoje na sociedade são muitas vezes pelo não entendimento desses dois lugares, Sim. que às vezes se conflitam. Exatamente, Nem por sempre isso se que unem. eles acham que não é legal a pessoa estar bem depois de passar por isso, é aquilo que eu falei, tem que estar Exato. sofrendo. Não, depende do que você vai fazer. Exato, exatamente. Aquilo. E depende do quanto que você já sofreu, porque às vezes esse luto você viveu na relação. Exatamente, já Exato. estava vivendo Já isso. estava vivendo. E quando você se libertou, foi aquele Um momento, alívio. um alívio, entendeu? Porque É você isso já mesmo. vinha sofrendo, só que ninguém vê. Ninguém Porque vai. ninguém vai mostrar lá no Instagram. Se você tá casado com uma pessoa, você não vai mostrar no Instagram que você tá sofrendo, você tá chorando, Não, sendo que no não. outro dia você vai estar com a pessoa. Então, o sofrimento das pessoas a gente não vê. Não vê. Uhum, Isso é exatamente. muito, isso acontece muito. A Muito. relação já estava acabando há Muito. muitos anos. Você já estava vivendo tudo Exatamente, isso. você já estava viveu vivendo na luto. sua casa. Exatamente. Agora cada um vivia na sua casa, mas isso já existia. Exatamente. Exatamente. E é isso, gente. Ah, Ai, não sei o que eu Nossa. faço. Eu queria falar mais, sabe? eu faria de novo sobre isso. Mas eu vou voltar. Claro. Com certeza. Gente, foi muito bom, né, Nayara? Naná prazer. ficou de casa, A Naná já de ficou de casa. casa. Já sou de casa. Já É. está enrolada agora com a gente no projeto projeto. Recomeçar. Pode contar comigo, que vai ser um E, prazer. Olha, foi muito bom, né? É o que eu falo, é um assunto que a gente sempre fala, mas sempre a gente traz coisas novas, Abordagem né? diferente. Essas abordagens de hoje, por exemplo, né? Tiveram coisas que a gente ainda não tinha discutido aqui. Sim. Cada podcast é um aprendizado até pra gente, Uhum. né? E a gente se fortalece. Com e certeza. a gente quer te deixar uma lembrança Ah, que coisa mais linda. para que você Ai, faça que parte da delícia. família serenamente. Oh, Essa família aí que tem crescido, eu né? amo canecas. É. Oh, e tem bombom também. Tem docinho. Olha que delícia. Caneca. Então, a gente quer que você se sinta realmente parte da nossa família. Somos mulheres, né? Que estamos aqui abertas a receber você. Quando você quiser voltar, né meninas? Que Sempre. delícia. Vai ser muito bem-vinda. Né? Muito Tenho obrigada. certeza que o pessoal de casa amou. Né? Eu falo que esse tema é sempre presente, é sempre maravilhoso. atual, é maravilhoso. Sim. Você pode falar 1000 vezes que a gente sabe que vai ser bom. Sim. Então, eu quero te agradecer de uma forma particular, né? Eu também, de particular. Isso também. Que delícia. E que você continue assim, sabe? Com essa sua força, levando esse amor, né? Porque a gente tem que amar mesmo, não é fácil, né? verdade. Pra gente trabalhar nessa área, a gente tem que amar o ser humano. É. Mesmo o ser humano sendo tão difícil, né? Uhum. E que a gente possa crescer muito, né? Serenamente é isso. Que você possa aí acompanhar os nossos vídeos, que você possa crescer. E como você viu hoje, aqui existem recursos, né? Que delícia. Eu Você quero pode agradecer ter seus muito. recursos. Quero agradecer muito vocês. Vou guardar com muito carinho. Amo canecas, vocês vão ver com toda certeza. Ah, Admiro pessoalmente a história de cada uma de vocês. Que bom que Obrigada. vocês conseguiram fazer algo bom com isso. Obrigada, Eu fico muito viu, Ná? feliz. E agradecer muito. Foi muito bom estar aqui com vocês. É muito bom estar com outras mulheres. E esse é o poder da rede de apoio. A gente se fortalece. Então, eu vou levar um pouquinho de vocês comigo. Vou deixar um pouquinho de mim aqui. gente, Muito linda. obrigada. Ela é linda por fora, é linda por dentro, é uma E pessoa... deixa os seus contatos, É. onde o pessoal te encontra. Então, o pessoal pode me encontrar no YouTube, mas faz tempo que eu não gravo pra lá, mas vou colocar o nosso podcast lá, Nayara Santos. E no Instagram, Se Nayara Pita. Estou lá diariamente falando sobre esse tema, trazendo conteúdo e falando sobre a importância de se amar mais. Então, Perfeito. estarei lá de coração aberto para receber as pessoas que chegarem. E é isso aí, Obrigada, gente. Ná. Muito obrigada, Muito gente. obrigada. Obrigada. É isso aí, fiquem aí com Deus, procurem ver conteúdos bons, encha sua mente de coisas boas, e aí é só voar, né? É isso Voa, aí. voa, Voar, passarinho. passarinho. É isso aí.